Deixa aparecer ali. E aí, pessoal, bom dia. De volta aí com o Atletismo em Foco. Né? E hoje o nosso bate-papo é com o Maurício Monteiro, que é o presidente da Federação de Atletismo do Estado do Tocantins. Então, tivemos uma semana aí a correria devido ao Campeonato Pernambucano de Atletismo, que foi realizado lá no Centro Esportivo Santos Dumont, com a transmissão ao vivo. E hoje estamos retornando, né, ao quadro do Atletismo em Foco, com o Maurício Monteiro, o presidente da Federação de Atletismo de Tocantins. Maurício, muito obrigado por aceitar o convite, é uma satisfação tê-lo conosco aqui no Adrenalina Esportiva, neste quadro, né, que estamos aí rodando o Brasil todo, falando com todos os presidentes da federação, mostrando a realidade do nosso atletismo brasileiro. Muito bom dia, meu amigo. Bom dia. Desde já eu agradeço, em nome do atletismo tocantinense, essa oportunidade que você tem dado aí a todas as federações e aberto esse espaço também a gente. Desde já agradeço o espaço e parabenizar pelo seu trabalho aí, que tem divulgado bastante o atletismo aí, dentro da sua realidade mesmo, regional ou local de cada estado, né? Que essa, eu acredito que seja o diferencial aí do seu programa, seja exatamente essa regionalização, né? Desse debate, desse nosso esporte. O prazer meu. Maurício, nós começamos sempre com você falar um pouco, né, de você, assim, como foi que você entrou aí no atletismo, como foi atleta e como chegou aí à presidência da federação. Eu entrei no atletismo em 98, através do atletismo escolar com o professor Cláudio Honor, na cidade de Colinas, né? Coincidentemente, esse ano foi o ano da fundação também da Federação de Atletismo, né? Acabei participando da reunião de Assembleia Geral, na época de menor, mas eu me recordo muito bem de toda a formatação, né? E o atletismo aqui do estado, ele se iniciou na cidade de Colinas, né? O atletismo de pista, basicamente. E a partir desse momento, a gente começou a essa militância, né? Como atleta, e a partir de 2001, já na cidade de Palmas, a gente fez essa articulação entre a capital e o interior, que o nosso atletismo era antes interiorizado, né? Ao contrário de outros locais, né? Não começou da capital para o interior, aqui é do interior para a capital, tem uma nuance diferente, né? Do geral. E a partir de 2001 eu entrei na vice-presidência da federação e até que em 2010 eu assumi, 2012, né, como vice, o presidente renunciou e eu assumi a presidência. E de lá para cá, assumi esse mandato, fui reeleito e estou na segunda reeleição. Né? Então, metade de um mandato e assumi a renúncia 2 anos, de 2012 a 2014, 2014 a 2018 fui reeleito, e em 2018 novamente outra reeleição. Estou até agora, até o pleito que vai até 2022. Bom, mas como é que está aí o estado de Tocantins, né, no atletismo, com essa pandemia, essa quarentena? Já está liberado no estado aí? Já voltaram as atividades, o atletismo? Então, essas atividades que envolvem aglomerações, a gente sabe que dependemos da realidade da legislação local, né? E aqui, local, não foi liberado, principalmente na cidade de Palmas, né? Continua interditado para eventos com aglomerações. Eu vejo aí que alguns estados, como Pernambuco, já liberaram, né? Mesmo com alguns protocolos, né? Aqui a gente ainda não teve essa oportunidade, estamos na expectativa, mas não tem ainda uma programação de quando isso vai acontecer, né? E o que tem acontecido é que
A gente fica nessa espera, né? Adiando os campeonatos. A principal estrutura que a gente tem para organizar campeonato aqui é a pista da Universidade Federal do Tocantins, né? Na cidade de Palmas. É a única pista sintética oficial que temos. Tem duas sintéticas, né? Uma em Miracema, só que essa não é oficial. Já oficial e sintética só em Palmas. E essa continua ainda com restrição para esse tipo de evento, como campeonatos estaduais, né? Aí, nesse momento, os campeonatos de pista estão restritos, né? Sobre as corridas de ruas também, não tem muita diferenciação, né? A não ser um ou outro evento, mas não como corridas oficiais, né? A gente pensa que a corrida de rua tem muita manifestação, e às vezes as manifestações não são regulares, né? Que é um drama que a gente tem aí da regulamentação das corridas de rua, regularização, né? Mas, por enquanto, aqui a gente está restrito para a organização de eventos. No estado do Tocantins, né, como é que está aí o atletismo em si, no geral, fazendo um panorama, né, com relação aos atletas de alto rendimento? Tem alguns que estavam se preparando, buscando aí índice para participar do Troféu Brasil, né, que provavelmente vai ser realizado, e também das Olimpíadas. Quais são as modalidades mais fortes aí do Tocantins? Que tem estado, né, que uns são mais velocistas, outros com mais provas de campo, né? Aí Tocantins, como é que está aí os atletas? Ezequiel, assim, desculpe aí, não conseguiu sair retorno aqui, saiu muito baixo que não deu para copiar a mensagem. Tem um problema aí com retorno. Com relação aos atletas aí do estado de Tocantins, como é que eles estão? Tem alguns se preparando, né? Estão buscando índice para o Troféu Brasil e também para as Olimpíadas, que, né, vai ser realizado em 2021. Como é que está a preparação desses atletas nessa quarentena? Estão fazendo treinamento em casa, fazendo individuais? Como é que está sendo feito? Então, não deu para copiar direito, mas eu copiei que é sobre a relação do Tocantins nos campeonatos nacionais, como Troféu Brasil e preparação para Olimpíadas, né? Pelo pouco eu copiei aqui, mas o retorno está bem baixo. Responder a partir disso daí, a gente tem assim, hoje, basicamente, o Estado não oferece condições para esse tipo de preparação, né? Quem tem alguma chance de Olimpíadas, que são tocantinenses, né? A gente não tem filiado tocantinense ranqueado a esse ponto de participação em Olimpíadas, né? E sim tocantinenses, né? A gente tem hoje aí que tem trabalhado mesmo aí na tentativa de ir para um campeonato como a Olimpíada, mas ainda com uma distância um pouco ainda não é uma expectativa real, né? É só o Antônio Wilson, hoje ele mora em Brasília, né, e representa o Estado do Distrito Federal. Mas no Tocantins, a gente tem trabalhado basicamente essa base, né, para participação de campeonatos brasileiros do Sub-20, Sub-18, Sub-16, né? Troféu Brasil já é uma realidade que a gente não tem conseguido avançar ainda, né? Tem muita dificuldade. E normalmente, quando o atleta começa a se destacar aqui, ele procura grandes centros, né? Eu acredito que seja uma realidade também de outros estados, mas no nosso a gente não conseguiu montar essa estrutura que consiga manter o atleta no estado treinando, né? O Paralímpico tem feito isso com mais sucesso, né? A gente tem um projeto aqui, eles são filiados, projeto Reviver, e conseguem participar de ibero-americanos, de GPs internacionais, tem atletas ranqueados entre os 10. Mas o atletismo mesmo, o melhor resultado nosso no ano passado foi um quarto colocado nos 200 metros nos Jogos Escolares, né, 15 e 17. E no ano anterior a gente conseguiu pegar a medalha no salto em altura também, que é um trabalho do professor de Pedro Afonso, que trabalha basicamente prova de campos.
saltos verticais, né? Salto em altura e lançamento, disco e dardo, né? Ele tem conseguido bastante sucesso aí. Sempre tem feito aí campeões Norte-Nordeste, Centro-Oeste e participar de finais brasileiras e até medalhas, né? E aqui na capital a gente tem esses trabalhos nas escolas de tempo integrais e esse trabalho paralímpico aí também que tem se destacado na velocidade, né? E vez em quando aí em provas de meio fundo. São esses os nossos destaques aqui do estado. Tá aí o professor Valindo mandando bom dia aí, bom dia, presidente Maurício Ezequiel, né, que tem uma excelente live, obrigado, professor Valindo Carneiro, presidente da Confederação Brasileira de Atletismo. Bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando aí nessa live do programa Adrenalina Esportiva, né, falando de atletismo em foco, com o presidente Maurício Monteiro, presidente da Federação de Atletismo do Estado de Tocantins. Ele deu uma saidinha, deve ter saído a problema de internet. Vamos estar voltando já, ele já está aí, já voltando para o nosso bate-papo. Então, fique ligado conosco, nos acompanhando pelas nossas redes sociais, o programa Adrenalina Esportiva. Lembrando que em outubro vamos ter o Norte-Nordeste e o Adrenalina Esportivo vai estar fazendo a transmissão ao vivo para você pelo nosso canal no YouTube e também pelo nosso Facebook, tá? Então fique ligadão, compartilhe, curta e vamos juntos, tá? Fazendo o trabalho de fortalecendo os esportes maduros, o nosso atletismo. Viu, Maurício? Varlindo Carneiro, professor Varlindo, mandando um bom dia, um abraço aí para você, né? Que está acompanhando a Adrenalina Esportiva, Varlindo, está sempre ligado, obrigado, Varlindo, mais uma vez por estar nos acompanhando aí no nosso Adrenalina Esportiva, dando essa força. Foi boa essa queda que o áudio voltou até melhor. Agora eu consigo copiar. Espero que o Tocantins reaja desse jeito após a pandemia, que a gente volte mais forte também nessa volta aí. Com certeza, né? Tudo a gente tira lição de vida, proveito, né, Maurício? Maurício, qual é a maior dificuldade? Por que essa dificuldade tão grande em conseguir segurar os atletas dentro do estado de Tocantins? A maioria, cara, é construção realmente financeira mesmo, é falta de estrutura, né? Qual é a maior dificuldade em também, conseguir? Para você ter não é que a gente pegar e alegar que o estado é um estado pobre, isso por si só não justifica, né? Porque nem o estado é tão pobre que não possa manter um projeto, né, desse porte. A questão é a visibilidade que o estado tem para esse tipo de projeto, né? Para você organizar e ter a continuidade necessária. Você pega, basicamente, o esporte é feito para a competição de jogos escolares, né? Essa é a estrutura que é demandada. Hoje, a pasta de esporte está dentro da Secretaria da Educação. Aí, esse discurso ainda fica mais forte. Você tem quem trabalha com o esporte no Estado, ele se utiliza dessa estrutura organizacional que é feita para o esporte escolar e dentro dessa organização é que a gente consegue ainda trazer alguma coisa para o esporte de rendimento, para essas participações do esporte federativo, né? Mas tem que fazer esse link ao tempo todo. Só que a partir dos 17 anos, 18, se você quiser continuar, você tem que articular que isso já é uma coisa nova, entre universidade, entre escolas técnicas federais, tudo, mas isso é uma coisa mais nova, mas basicamente o atleta, ele aqui é o aluno atleta. Ele, a partir dos 17 anos, ele não tem essa perspectiva, né? E a federação tem as pernas um pouco curtas, né, para estar participando, para estar fomentando esse tipo de debate, né? Para você manter hoje o trabalho da federação, participação em campeonatos, tudo, basicamente você tem que centrar o esporte em Palmas, né? Eu tenho feito algumas articulações com algumas instituições, inclusive da Polícia Militar, que eu faço parte,
e temos levado esse debate, né, dessa maior inserção do esporte, né? Trazer o esporte escolar para dentro do esporte federativo, para a gente ter um número maior. Mas, mesmo com essa massificação, essa maior participação, nós ainda temos essa dificuldade que é de manter esse aluno a partir dos 17 anos, que também ele vai entrar no mercado de trabalho, tudo, e não é atrativo, ou então ele não consegue condições de se manter treinando, né, em alto nível para disputar campeonatos, né? Seja pela rotina de trabalho, seja pela falta de fomento para atividades a partir dessa idade, né, dessa idade escolar. Eu acredito que é uma realidade conjuntural que isso aí, não é só Maurício, é que isso acontece em maioria dos estados, nesse bate-papo que eu estou falando com todos os presidentes das federações, né, do Brasil, no atletismo. Pessoal, quando chega essa idade, né, quando entra numa faculdade e quando termina, a opção trabalhar para se manter ou ser atleta, né? Infelizmente, né, muitos estados não têm, o pessoal não tem a cultura de ver a importância que é investir no esporte, tanto a iniciativa privada como também, né, governamental, né, do estado. E isso dificulta muito e perdemos muito, né? O estado perde, às vezes quando ele não desiste, ele vai para outra cidade, vai para outro estado, então você dá toda aquela base, dá todo aquele treinamento àquele atleta, e quando chega no auge, né, que ele começa a desenvolver, começa a aparecer, infelizmente, ou ele desiste, ou ele vai ter que ir embora para outro estado, né? É triste uma situação dessa, né? O Brasil podia ser uma grande potência, né, no atletismo, em outras modalidades esportivas, se tivesse mais investimentos, se ele visse que não é só questão de investir no esporte, você está investindo na saúde, você está investindo na segurança pública, está na formação do cidadão, na inclusão social. Então a pessoa tem que ver a importância que o esporte tem na vida das pessoas. Então, aqui, o que a gente tem, basicamente, não tem o esporte como... Onde a gente tem mais sucesso, escolas de tempo integral, os trabalhos de polícia comunitária dentro da polícia, ou mesmo os trabalhos de esporte dentro das escolas, eles não são atividade pública. São clubes de escola, clubes comunitários, associações, mas você ter mesmo o clube como atividade fim, seja o treinamento, a formação de atletas, isso basicamente não existe. Onde está a formação está mais na cabeça do professor, do instrutor. Agora, o financiamento para aquilo é mais difícil. O que a gente percebe também é que o atleta, quando ele ultrapassa essa fronteira dos 17, do jogo, da manifestação do esporte escolar para o esporte adulto, ele basicamente é a corrida de rua, né? Porque tem se popularizado bastante, aí você consegue ainda um ou outro corredor, né? Mas corredores atletas de velocidade, provas de campo, saltos, dificilmente você vai ter nessa idade, né? E se tiver, são muito raros e é fruto de um esforço imenso, né? Que a gente percebe que às vezes até injusto, né? Se cobrar alguma coisa, se esperar desse atleta um resultado, né? Por toda essa rotina que ele tem de estudos, de trabalho, que é bem complicada, né? Então, muito raramente você vai ter alguém se sobressaindo que não seja corrida de rua, né? Que tem e também explicável, né? Porque a corrida de rua tem uma estrutura toda direcionada para ela, inclusive maior do que as próprias federações. Os organizadores de eventos de corrida de rua, basicamente, os promotores têm uma estrutura maior do que a federação. O que a federação tem mais é a organização técnica, né? Conhecimento técnico, né? nessa situação. Mas o promotor de eventos de corrida de rua, ele acaba, de alguma forma, nos ajudando nessa continuidade, né, desse atleta, mas basicamente o corredor de fundo e meio fundo, né? O Norte e Nordeste adulto, por exemplo,
se formos participar, vai ser esses heróis aí que conseguiram sair dos jogos escolares, e eu acredito que também não vai passar de 22 anos, 21, e o corredor de rua, que vai para correr as provas de fundo. Que é uma Maurício, expectativa. falou muito em corrida de rua. Como é as corridas de rua aí? Tem muitas corridas clandestinas ou todas são comprometidas aí em parceria com a federação, né, sendo oficializada com autorização do PERMIT? E o PERMIT, as federações, elas praticamente sobrevivem, né, tem a ajuda da CBAT, mas o PERMIT é que faz com que também se mantenha, né, a federações, né? Inclusive, até um alô aí para o professor Varlido, que você tinha citado ele aí, né? Tem sido uma pessoa que tem debatido bastante comigo essa questão da corrida de rua, né? E é um debate constante dentro da Confederação Brasileira, essa questão da organização das corridas de rua, né? De você, a partir do momento que eu tenho uma legislação e eu tenho que convencer o promotor de evento de que é bom ele fazer o evento dele regular, então tem um debate que ele já considera que irregular também tem suas particularidades positivas, né? Se você tem isso daí, você já percebe a fragilidade nessa legislação. Eu sou da ideia que a legislação que cobra a regularização desses eventos, corrida de rua, ela é frágil, né? E tanto que é frágil que o órgão de trânsito das cidades não cobra nenhum documento das federações, aqui no meu caso, né? Para liberar as vias para esse tipo de evento. Para você judicializar esse negócio, primeiro, não é muito bom para o debate, e segundo, é muito custoso e você não sabe se vai sair vencedor disso. Então, a federação basicamente tem que estar lidando aí com debater com o organizador sobre a necessidade, apresentar algo que seja interessante para o organizador isso, mas não em si a legalização, não é uma realidade, não é um fato em si regularizar para a gente, inclusive no interior. Falar, mas você pode judicializar, você pode, é uma caminhada que a gente percebe em glória. Eu já não tenho recurso para manter a atividade da federação, né? A gente consegue a duras penas, com muitos colaboradores, e eu ainda pegar e fazer uma caminhada jurídica para tentar regularizar esse evento, eu posso que eu consiga, mas a primeira coisa, né, vai ser um desgaste que, se gerar um benefício, vai ser muito futuramente. E nesse momento, nem condições teríamos de fazer isso. Mas temos avançado. Onde a gente tem avançado? Ultimamente, no ano de 2019, 2018 para 2019, foi nomeado aqui o secretário de esporte do estado, Robson. Ele é ultramaratonista, né? E um cara extremamente organizado nessa questão. E tinha montado a organização do Conselho Estadual de Esporte, a obrigação de apoio, para requerer apoio público, teria a necessidade para os eventos de corrida de rua de uma articulação com a federação, mas aí faz parte de todo um debate que a gente faz com uma pessoa que naquele momento era propício a negociar essas questões, mas sempre na base da negociação, que não tem uma obrigação, eles não se sentem obrigados legalmente a isso, os órgãos de trânsito principalmente. Mas a gente tinha avançado bastante. O problema é que ele foi demitido, né? Nessas articulações políticas e tal, e tinha avançado bastante situações nessa questão de... Ele não passou um ano, entendeu? Mas conseguiu avançar bastante nesse debate. E quando estava... Vamos começar a trabalhar certo, cobrar... Sim, era um parceiro e tanto. Na verdade, ele cobrava mais do que eu. Ele é um cara que todo tivesse evento de corrida de rua que não tivesse registrado, ele já se adiantava, não vai ter o apoio do Estado sem a regularização. E chegava e falava sobre
a necessidade, o porquê da regularização, era um parceiraço em nós. Não passou mais que um ano, né, na secretaria, e no início de 2020, ele foi demitido, né? O outro secretário que entrou passou 4 dias, né, na pasta, e saiu também. Era um corredor de rua, né? Eu não sei como é que a gente ia, mas antes da gente conversar com ele, ele foi demitido. E já foi nomeado outro. Nesse momento agora de pandemia, a gente lida mais com a parte técnica da secretaria, que inclusive quem é o diretor de esporte é um cubano lá, que é árbitro até de atletismo. E a gente tem muito trânsito dentro da secretaria. E tem essa quantidade de dificuldade, pra você ter uma ideia. E se não tivesse esse povo, então, aí você imagina que era a nossa realidade anterior. Então, assim, não é uma batalha fácil. E como é que a gente consegue aqui a questão do permit? Tem provas aqui, como a OAB, a da Polícia Militar, mas que são pessoas diretamente ligadas a gente. As provas que são organizadas pela Secretaria do Estado, que tem feito essa parceria com a gente. Mas mas o recurso para pagar o permit são poucos, né? A gente faz na base da negociação. Negocia uma coisa, negocia outra. Eu preciso da estrutura para o campeonato, o promotor da evento tem uma tenda, uma coisa, a gente vai e deduz ali aquela situação. E a federação acaba entrando com apoio. Mas basicamente, o cara apoia porque acha aquilo necessário. São poucos, né? É interessante ter uma prova chancelada pela federação. Eu falo interessante porque cobrar a legalidade, a regulamentação, igual manda o protocolo, eu acredito que hoje a gente não é interessante. Não é interessante fazer isso porque a gente tem avançado na negociação, né? Eu regularizo as provas do Estado, por exemplo, Secretaria do Estado, são de promoção ou de apoio deles, né? Eles acabam participando com a gente aí de transporte para esses campeonatos. Por exemplo, vou participar de um campeonato em Pernambuco, Natal, é a partir de 2.000 quilômetros. Para ir 2.000 para voltar, 4.000 quilômetros de chão aí que a gente vai. Então, o gasto é muito grande. E acaba... Pode falar. Pode ligar. E essa interlocução, essa troca de apoios aí, acaba ficando mais interessante para a gente do que judicializar. Mas tínhamos avançado com esse secretário Robson aí nessa questão. Agora, eu ainda não tenho a ideia com esse novo secretário de como a gente vai caminhar, se vai avançar a partir do ponto que a gente estava. Nesse momento, continua incógnito, porque com a pandemia também tudo parou. Esses debates também, eles ficaram em segundo plano, né? A secretaria, basicamente, parou as atividades, né? Assim como a maioria. Ô Maurício, quantos clubes vocês têm filiado aí à federação, né, na parte que participa do atletismo mesmo, de pista, de campo? Clubes filiados à federação que participam de campeonatos, a gente tem 5, né? Só que a gente tem uma situação à parte, porque tem cidades do interior que eles se filiam em clubes de cidade vizinhas, tudo porque fica muito difícil na cidade achar uma estrutura organizacional que cumpra as exigências estatutárias, né, para se filiar à federação. Então, cidades participantes aqui, a gente vai ter mais de 12, 15 cidades participando de campeonatos. Agora, clubes, 5. A gente vê a dificuldade, né, de filiações, de mais professores, né, de mais pessoas trabalhando com atletismo em quase todos os estados, devido até a questão de algum apoio, de estrutura e também até de remuneração, porque eles vão ter que optar, né? E muitos professores de educação física, eles começam a trabalhar, ser personal trainer, ser organizadores de algum evento, alguma coisa, por essa dificuldade, né, em ter um apoio, a remuneração. Principalmente quando se trata
em algumas cidades, né, quando se trata do Paralímpico, né, do pessoal dos paratletas, que buscam muito voluntários e fica difícil, né? A pessoa tem que manter-se a família, então precisam ver também essa parte aí de investimento com os professores para que cresça mais ainda, né, a atividade esportiva, né, principalmente de base. Isso é muito importante. Então, você tocar nesse assunto paralímpico, o Paralímpico nosso aqui tem tido um destaque bastante razoável no cenário nacional. O trabalho do professor Jones, do Instituto Reviver, trabalha nessa pista de atletismo aqui da Universidade Federal, onde a gente faz os eventos, né? E, mais recentemente, eles estão trabalhando com o professor Gilmar, que é já vinha trabalhando com o esporte olímpico, esporte escolar, e outra escola aqui de tempo integral, que é uma estrutura bastante interessante para a prática do esporte que a gente tem aqui na capital, e eles têm conseguido bastante resultado. Agora, voltando sobre essa questão das dificuldades, às vezes a gente esbarra, eu tinha passado aí para ti essa situação da dificuldade da cidade do interior encontrar uma estrutura para filiar como clube mesmo tendo a prática de atletismo, né? Filiar na federação. E não só isso, a gente tem uma dificuldade imensa. Agora, nós começamos um trabalho aqui com a comunidade indígena Xerente, da cidade de Tocantins, que fica a cerca de 70 quilômetros aqui da capital. E com a comunidade quilombola, que fica na cidade de Santa Teresa também, a 70 quilômetros, também a mesma distância, só que em outras direções. E essa comunidade quilombola fica numa região turística aqui, no portal turístico aqui do Jalapão, que é bem conhecido aí no cenário nacional, das águas claras, águas térmicas. Inclusive, vindo ao Tocantins, não deixe de visitar o Jalapão, um local muito lindo, lindo mesmo, indescritível. Então, a gente esbarra numa situação que é a documentação pessoal do atleta. O índio, às vezes você pega ele, nem certidão de nascimento tem. Entendeu? O quilombola da mesma forma. Para ele fazer uma identidade, hoje já sai com o CPF, né? Da maternidade. Mas esse menino de 12, 13 anos, você encontra vários casos aí com muita dificuldade para documentar ele. Às vezes é um grande talento, mas você tem essa dificuldade, né? Além de você ter que articular, convencer o município de deslocar uma estrutura para aquela escola que está trabalhando a modalidade, de não participar somente dos jogos escolares e desprender uma estrutura para participar desses campeonatos aí da federação, que eles já têm em si que isso não é um evento de obrigação deles, né? E cumprir a obrigação já é muito custoso, né? Essa é a justificativa que a gente encontra por não apoio, né? Então, assim, é uma batalha constante, de constante negociação. E a federação, basicamente, tem que fazer esse papel de clube, inclusive de negociar com o clube, de receber esses atletas de outra cidade, tudo, para fazer aquilo dali, né? Não é muito fácil. Às vezes você tem clubes aqui que tem 3, 4 cidades filiando nele, né? Aí você fica uma imensidão de estrutura dentro de um clube só. E aí tem que estar organizando o tempo todo, não vai ficar. Se você tem cerca de 200, 300 participantes aí num clube, até para inscrição em um campeonato nacional, mesmo que seja interclube, você vai ter dificuldade em algumas provas, principalmente de velocidade e salto, né? Para inscrever os principais atletas. Eles se organizam os melhores ali naquela estrutura, né? Aí vai sair um prejuízo. Então, assim, até para você deslocar essa organização é complicado. Você às vezes não consegue dirimir todas essas questões rapidamente, né? Você demora, às vezes você fica numa cidade trabalhando 4, 5 anos com atletismo, até que eles venham afiliar na federação. E é o trabalho que a gente tem feito aí de interiorização, mesmo próximo à capital, mas a gente tem tentado, né? Com essas comunidades indígenas e quilombolas agora. Além desses outros trabalhos que já tinham há mais tempo, né? Na cidade de Colinas, Pedro Afonso, que já são bem mais tradicionais.
Agora, isso aí é questão de política pública, né? Já que já sabe, né, que existe essa quantidade de pessoas com a falta dessa documentação, podia ver, né, os políticos, né, os vereadores, os deputados aí, para ver uma maneira, né, de fazer um mutirão para o governo, a Secretaria de Segurança Pública, para ver uma maneira de fazer o registro dessas pessoas que estão sem documentação. Né? Porque você vê, a pessoa se destaca num atleta e tem uma profissão, no emprego e tantas outras coisas, as pessoas sem, praticamente, para a sociedade, essas pessoas não existem, né, Maurício? O que a gente percebe é que o professor da escola no interior, ele é o portador de todas essas obrigações, né? E ele acaba passando para a gente isso, né? E esse professor de educação física lá, ele é nomeado pelo prefeito, né? Contrato, as coisas. Então, até para cobrar é melindroso, né? A federação tem que fazer esse papel, não tem como, né? Para não ter maiores prejuízos nessa reivindicação, né? Que aí você, ao tentar fazer um questionamento desse, você acaba perdendo o trabalho, se não souber ali ter um jogo de cintura, né? Mas isso é uma realidade que a gente tem que saber que ela existe. Tem que melhorar, tem que trabalhar para melhorar, mas tem que saber que ela existe, né? O trabalho no interior, ele tem algumas nuances até engraçadas, às vezes. Desse processo eleitoral agora nem se fala, né? Quando, para você trabalhar o atletismo, às vezes acham muito mais interessante acabar com o projeto lá, porque não tem certeza de que, basicamente, em quem eles estão apoiando ali. Então, para ter a certeza, acaba-se com o projeto, e quando passar o processo eleitoral, a gente discute novamente, né? Então, assim, a gente não tem como você prever como vai ser a reação lá no interior. Ela é muito, sei lá, é muito pessoal em relação ao prefeito. Às vezes você está ajudando o cara, mas ele interpreta que aquilo não é interessante, que o futuro pode ser uma ameaça para ele, ou alguém que é ligado à assessoria dele se sente incomodado com aquele trabalho, né? O bom trabalho também, ele incomoda, né? Incomoda principalmente quem não trabalha. E, normalmente, essa relação de assessoria Exato. política no interior, ela é formada por Aspone, né? Então, esse povo se incomoda bastante com o bom trabalho, né? E aí a gente tem trabalhado com um professor de educação física, que mesmo nomeado, ele é nomeado porque nessa área, mesmo politicamente, eles nomeiam as pessoas corretas, né? Que é o cara que ali no interior movimenta, que faz aquele auê. O evento no interior, a gente fez um evento aqui numa cidade, Lagoa do Tocantins, que tem menos de 4 mil habitantes. Só crianças deu mais de 1.000, entendeu? Dando uma medalhinha, que era sobra de medalha de corrida de rua, e a gente foi pegando ali no apoio com a corrida da OAB, com a corrida do SESI, com esse povo foi pegando aquelas sobras de materiais e montar uma corrida lá. Teve que paralisar as aulas, porque praticamente todo mundo estava inscrito. Então, a manifestação tem toda essa dificuldade. Só que para mobilizar é muito fácil, né? É muito gratificante você trabalhar. Então, às vezes, vale essa luta toda, né? Dessa tentativa. Por isso que a gente ultimamente, tem interiorizado justamente por isso, né? Porque no interior é um pouco mais fácil de você mobilizar. Tem uma dificuldade, uma debilidade na organização, mas tem uma facilidade na mobilização. A carência, né, Maurício? Você vê aí a carência das pessoas em busca de de uma novidade, de uma atividade, de uma prática de um esporte. Mas, infelizmente, né, vem a parte política, né, que tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim, que, mesmo como você falou, fazendo bem, fazendo bom, mas se acham ameaçados, né? E engraçado que ele disse que trabalha para o bem da comunidade, mas na realidade é para os seus interesses, né? Infelizmente é assim que funciona, né? Quando tem alguém que está fazendo alguma coisa boa que não é do lado deles, mesmo sendo bom, né? Eles dão um jeito para que as coisas não andem, dificultem. E a população é sempre prejudicada com toda essa situação, né? Então, às vezes a gente também, nesse debate, a gente coloca a população como
sendo refém, né? Mas boa parte desse refém é construída também pelo cidadão. Você percebe ali no projeto, às vezes você tem, aqui numa cidade tem 150, 200 meninas ali treinando, né? E cada um com suas vontades políticas, né? E às vezes a paralisação do projeto consegue até apoio, né? Mesmo dentro do próprio projeto, porque tem essa paixão política também, inconsciente, ou pelo menos oportunista, mesmo do membro ali do projeto, que se percebe. Porque o atleta em si, ele tem essa participação política. Há muito tempo a gente tem esse debate no esporte de que o atleta ele tem que ficar neutro dessa participação política, porque a política é isso, porque a política é aquilo, né? Tem mudado, tem virado um jogo que o atleta tem percebido que se ele não participar diretamente, as demandas deles não vão ser nem sequer colocadas em pauta, né? A gente percebe isso, né? Que tem tido essa nova consciência. Mas, dentro dessa participação política, eu coloco também uma responsabilidade do atleta político. Quando ele chega lá também, ele não tem feito muito diferente dos que estão lá. Você colocar que é bom o atleta ser eleito, o atleta participar do processo eleitoral, isso é relativo. Isso é relativo, porque eu não sei quem eu estou elegendo, eu sei que ele é um atleta. Mas ele, como parlamentar, ele vai demandar a favor do esporte, aí é diferente. Ou ele vai colocar uma disputa clubista lá dentro das reivindicações dele. Ele vai favorecer um lado e outro não. Isso é relativo. Então, assim, a escolha dos parlamentares que são esportistas também, ele não obedece essa relação ética, né? Essa relação de demanda. Se eu eleger hoje, se a gente conseguir sair vencedor com uma candidatura do esporte, se ele depois vai fazer melhor, pelo menos, do que os que estão ali. Eu sou meio que, pelo menos, tenho minhas reservas em relação a isso, né? O simples fato de eleger esse parlamentar ligado a esse setor não nos diz ainda que esse processo de evolução é automático. Eu não acredito nisso. Eu acho que o trabalho mesmo nosso, político, ele é diário, é com o professor, é com o atleta, é com esse atleta indo para o curso de educação física. E dentro de todo esse conjunto, saiu um nome aí, eu acredito. Né? Até estava conversando antes de começar a live aí contigo, sobre essa questão da sua candidatura em Pernambuco, né, vereador, e a gente percebe, só que você começa a partir de um debate, né, e do debate sai o nome, né, e normalmente não é assim, né, as pessoas, não é o debate, não é a demanda em si que eleva o nome, é ele que se lança, né. Eu sou o candidato do esporte, mas às vezes o esporte não elegeu ele como porta-voz, né? E as pessoas que são boas aí para colocarem o nome normalmente não costumam estar se colocando, né? Ele quer continuar trabalhando ali como professor de educação física, quer continuar na formação de atleta. Ele não vê a política como algo importante para modificar essa estrutura, né? Ou pelo menos para melhorar essa relação de apoio que tem dentro do esporte. Esse é o meu ponto de vista. É uma leitura que eu faço da minha realidade. Pois é isso mesmo, Maurício, porque a pessoa tem que ver, né, que é aquele que vem fazendo, há quanto tempo esse cara vem lutando, brigando, você vê aquele cara que está aí lutando, buscando as melhorias, e não aquele que, quando chega numa eleição, aí vê um ponto fraco e começa a agir naquele ponto fraco, né? Como é todo ano, né? Saúde, educação, segurança, né? Esses três temas que é desde a criação do mundo, desde que começou esse negócio de política, do tempo do meu avô, passou para o meu pai, e são essas mesmas conversas. Então as pessoas ficam observando e diz que vai fazer isso, não vai. E uma pessoa que nunca, né, estava vivendo o esporte, não conhece. No meu caso, foi uma oportunidade, eu não procurei, né, surgiu uma vez no meu trabalho com muito sacrifício,
procurando ajudar da melhor maneira possível, e você tem que ver, não naquele momento, andar um pouquinho para trás, ver a vida dessa pessoa como é. Mas as pessoas não, infelizmente, se deixam levar pela boa conversa, pela desenvoltura da pessoa, né? Por compra de votos, infelizmente tem isso, né? Por legendas, as pessoas não olham as pessoas, olham legendas, né? Como estava falando com um rapaz, ele perguntou, você é de direita ou de esquerda? Porque eu não consigo votar numa pessoa de direita. Então, mesmo que seja uma pessoa boa, que tenha bons objetivos, mas as pessoas se prendem a essas coisas. Eu sempre digo, partido não é um time de futebol, né? Você está ali torcendo, ele esteja bom, ele esteja ruim, você tem que analisar as pessoas que estão ali dentro, né? Aquelas pessoas que querem fazer, que estão corretas. Se você for desse jeito, um time de futebol não, ele está perdendo, você está ali torcendo por ele, errou, reclama, você está ali, mas questão de político, não, você tem que ver ele se realmente é uma pessoa séria, independente do partido que ele esteja. Está trabalhando correto, certo? Tem partido, tem algumas ideologias que muitos não concordam, né? Mas vamos ver a pessoa que está lá também. Isso as pessoas não veem hoje em dia, né? Se deixam levar muito pelo uba-uba. Isso é em tudo, né? Quando cria uma moda, consumismo, em tudo, a pessoa vai com os outros, né? Vai no oba-oba e aí depois passa mais 4 anos reclamando, porque naquele momento ele está se aproveitando daquele momento, né? Querendo usufruir daquele momento, sair daquela situação naquele momento, mas ele não está pensando no próximo. Quando ele vai pensar um no outro, aí ele vai ter outra visão, né? Ele tem que analisar direito, é complicado, né? Aí cada um tem que pedir a Deus discernimento, né? Sabedoria para agir, né? Para poder tomar uma decisão mais correta, né? Que a gente não sabe, é correta hoje, amanhã não pode ser, a gente não sabe, né? O futuro pertence a Deus, né? Mas que Deus dê sabedoria, né? Para escolher as pessoas corretas para que possam melhorar, né, a situação do povo em si, né? Nós estamos aí com a Jaqueline Nogueira, um grande abraço, Cláudio Freitas, né, de Fortaleza, um grande abraço, pessoal de Fortaleza, o pessoal de todo o Brasil que tem acompanhado o programa Dentro da Esportiva, o Cláudio Freitas, tá aí a possibilidade de marcar entrevista com treinadores das equipes, vai ser show. Só uma ideia. Isso a ideia, esse já é um projeto, né, falando um pouco, que o Adrenalina, esse Atletismo em Foco, ele começou conhecendo todos os presidentes, né, de federações do Brasil, e esse programa vai continuar, o Atletismo em Foco. Aí nós vamos falar com os treinadores, com o atleta, com os clubes, né, de todo o Brasil, mostrando a realidade do nosso atletismo brasileiro. Isso é o papel da Adrenalina Esportiva, né? Como eu sempre digo, a mão amiga do esporte amador. Bom, sim, tá fazendo esse trabalho, o Cláudio. O Maurício, estamos chegando já ao finalzinho, né? Então, você fica à vontade, meu amigo. Se tiver alguma coisa para acrescentar, que você queira falar, fica à vontade aí, Maurício. Na verdade, a gente só tem a agradecer, né? E ainda antes de fechar, sobre essa questão que você levantou, né, no caso aí da relação política, né, dentro da federação, né? E essa relação partidária, ideológica, né? Foi um debate que a gente fez que passou na renúncia do presidente anterior, né? Assim como ele, eu tenho uma posição política muito bem definida, né? Só que o trato na gestão da federação, ele não pode passar por essa definição ideológica no debate do esporte. Porque, às vezes, eu sendo de esquerda ou eu sendo de direita, o meu adversário político pode comungar comigo dentro do esporte da mesma manifestação, do mesmo interesse. E se eu colocar o interesse esportivo ligado ao interesse partidário, eu vou acabar não evoluindo. E foi um debate que a gente fez, aí, e nessa possibilidade, a minha participação na federação era nesse sentido, de fazer essa transição, né, do ideológico aí para o prático. E foi nesse patamar que eu acabei assumindo a federação, e de lá a gente tem feito. E tem debatido com todos os presidentes, tinha uma relação também complicada aqui com a imprensa, né? E fomos trabalhando, e hoje são 2 pontos que a gente tem bastante facilidade de trabalhar, com a imprensa e com os lados políticos aqui, independente de quem esteja lá,
a gente tem participado bastante dos debates das pastas esportivas, tanto do município quanto do estado, não temos tido dificuldade. Mas nem sempre foi assim. Desde o início da federação, por mais de década aí, foi uma relação muito conflituosa, né? E a gente percebe que a partir desse momento que conseguimos ultrapassar essa barreira, a evolução acabou sendo muito maior e o benefício tem chegado muito mais diretamente ao atleta, mesmo com todas as dificuldades que passamos hoje. Mas o passo que a gente deu foi muito grande, né? Quando a gente começou a diferenciar isso. Né? Okay? E desde já, Ezequiel, deixar aqui o meu agradecimento, né? E qualquer coisa, o atletismo do Tocantins, a federação está à disposição aí para o debate, para ajudar, para intercâmbio aí, vindo ao Tocantins, pode procurar a Federação de Atletismo, que estaremos sempre à disposição para recepcioná-los aqui. Né? E deixo o agradecimento aí em nome do atletismo tocantinense a essa oportunidade de estar apresentando a nossa modalidade, a modalidade no estado aqui, em nível nacional, através do seu programa. Muito obrigado. Eu que agradeço a atenção, o carinho de vocês, de todos vocês que fazem parte do atletismo, para com o programa Adrenalina Esportiva, né, em parceria aqui junto com a FEPA, o presidente Daniel Ricardo Pereira, né, que deu um grande apoio, acreditou nesse projeto do programa Adrenalina Esportiva. E estamos aí hoje uma referência, né, em todo o Brasil, o programa. Então, da mesma forma, Maurício, se tiver alguma coisa, né, que pode mandar para mim, vou ter o maior prazer de estar divulgando, porque hoje as redes sociais não têm fronteira, né? Não importa que o programa seja aqui no estado de Pernambuco, na cidade do Recife, né? Porque as redes sociais, ela está em todos os estados, todas as cidades, municípios, no Brasil, no mundo. Então, é um prazer estar ajudando a compartilhar, a divulgar, né, os nossos atletismos. Então, tem o WhatsApp, qualquer coisa, um cartaz, evento, tiver alguma nota, pode chamar, mas é que eu tenho um assunto para a gente falar, importante, né? Eu gostaria de usar o seu programa, então, estou à sua disposição. Tá ok, meu amigo? Muito obrigado a todos que têm nos acompanhado. Né? Se não estiver seguindo o Adrenalina Esportiva lá no nosso Instagram, vá no nosso Instagram, siga pelo Instagram, inscreva no nosso canal no YouTube. Esse vídeo ele vai também estar lá no nosso YouTube para compartilhar, você vê quantas vezes você quiser. E estamos sempre juntos aí. Conto com a participação de todos vocês. Muito obrigado, Maurício. Um forte abraço, meu amigo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom dia.